A gente já vai fazendo um link agora, vamos direto com o Gustavo Carvalho, repórter da Band Mais TV, para falar a respeito dessa operação que nós tivemos no estado de São Paulo, né, em mais de 27 cidades, contra essa denúncia, né, que surgiu aí de desvios na merenda escolar. O Gustavo Carvalho tem mais informações. Muito boa tarde, Gustavo. Oi, Marcos, muito boa tarde a você, boa tarde para todo mundo ligado no Bastidores do Poder. Exatamente, só para o nosso telespectador entender, toda essa investigação é parte tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público Federal e integra a Operação Cadeia Alimentar 2, que na realidade tem como objetivo levantar provas, colher aí depoimentos, levantar informações que ajudem a comprovar aquilo que foi dito na primeira fase da operação, quando então investigados prestaram depoimento e participaram de delação premiada. Bom, e aí o que acontece? Na realidade, essa suspeita é de desvios com relação a um açougue da cidade de Brodowski, que fica na macro-região de Ribeirão Preto. E aí o que acontece? A suspeita de um conluio, um esquema envolvendo os donos desse açougue, que na verdade é um grupo de empresas, também agentes públicos, servidores municipais de 27 cidades aqui do estado de São Paulo. E aí o que acontecia? A suspeita é que essas empresas desse mesmo grupo de Brodowski se revezavam nas licitações. Com isso, fazia aquele famoso direcionamento. E o que acontece? Esses agentes públicos e servidores, em contrapartida, ganhavam 10% de cada nota emitida, ou seja, de cada valor de contrato. E isso poderia ser no superfaturamento de notas de compras de carne ou mesmo compras de carnes que nunca foram entregues. Existia ali uma simulação somente para a retirada desse dinheiro. Agora, a Polícia Federal segue, então, cumprindo esses mandados de busca e apreensão e também de prisões em cidades aqui da nossa região, como por exemplo, só para atualizar o nosso telespectador, nas cidades de Campinas, Americana, Atibaia, Paulínia, Rio Claro e Sumaré. O que chama a atenção, por exemplo, é que na cidade de Americana tivemos 2 secretários presos. São eles o Alex Niuri, de Assuntos Jurídicos, e também o Juninho Barros, que é secretário de Governo. Então agora esses mandados estão sendo cumpridos, né, em todas essas cidades e inclusive esses contratos são investigados em cidades da região, como, por exemplo, Americana, Limeira, Paulínia e Rio Claro. E, Marcos, claro, a gente segue acompanhando todos os desdobramentos dessa operação e mais detalhes ao longo da programação aqui da Band Mais TV. É com você. Muito obrigado, Gustavo Carvalho, com as informações dessa operação da Polícia Federal contra esses desvios, né, na merenda escolar. Zezé de Lima, a gente até hoje no programa 90 Minutos aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas, a gente comentou, né, porque corrupção sempre é ruim, não tem nem o que discutir. Agora, corrupção em saúde, também merenda escolar, é de uma maldade, né? Porque a merenda escolar, o cara tá literalmente tirando o prato de comida da frente da criança, né? O negócio é um absurdo, né? Olha, Marcos, a gente falava sobre isso e falava dessa redundância, né? A gente, acho que não encerrou ainda aquela investigação que tratava de fraude na merenda envolvendo uma cooperativa e que teve aí como citados, né, pelo menos, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, ai meu Deus, Fernando Capês. O Capês, né, que teria participado, pelo menos o gabinete dele teve uma participação nessa fraude toda. E a gente tem novamente um caso envolvendo a merenda escolar, que estava rolando quando essas investigações acerca da cooperativa, que era de bebedouro, se não me falha a memória, ainda rolavam. Até quando, eu fico me perguntando, sabe? Não vai terminar nunca. E o que está rolando agora? Uhum. Né? Nesse momento, certamente tem mais rolo em prática em prefeituras, em governos do estado, apesar dessa nossa voz que fala e que grita o tempo todo. É muito cansativo ver isso. Rose.
Pois é, a Zezé fala que é cansativo, eu acho que não é mais nem cansativo, eu estou de saco cheio, né, de ver esse tipo de ação, mas ainda bem que a Polícia Federal tem trabalhado, tem prendido esses políticos bandidos, você tem ali servidores envolvidos nesse esquema, você tem procurador, você tem prefeito e você tem empresários. Agora, pelo bloqueio de bens que foram de 2 bilhões, a gente tem uma ideia de quanto foi desviado. Porque a justiça ela só bloqueia aquilo que foi utilizado em contratos. Então, muito possivelmente, esses 2 bilhões foram bloqueados para que possa futuramente esse dinheiro ser ressarcido aos cofres públicos. Mas, como eu disse aqui de manhã, o que causa indignação é que as prefeituras, algumas prefeituras, pagaram os contratos de merenda, mas sequer receberam a comida, né? A carne, não receberam. Então, não tinha. Então, estava pegando dinheiro dos impostos, dos moradores da cidade, dos pais, das crianças, pagando para esses empresários e, obviamente, como o Gustavo colocou, esse dinheiro era devolvido em 10% no valor do contrato para esses servidores. Olha, Zezé, o advogado que foi nomeado pela OAB para falar em nome dos secretários, de um dos secretários de Americana, que é o Niuri, que é de assuntos jurídicos, porque como ele é advogado, foi nomeado um representante da OAB. Ele disse que esse secretário está negando que não tem nada a ver com isso, que não está sabendo nem por que foi preso. Enfim, eu não acho que um juiz iria permitir ou dar um mandado de prisão se não tivesse provas e situações ali colocadas que ensejavam ou que reforçavam uma necessidade de prisão. Então, assim, são 27 cidades, 27, que esse esquema funcionou. O esquema foi montado por um frigorífico de Brodowski que acabou conseguindo o apoio de prefeitos, de servidores e de funcionários, porque um esquema corrupto ele só funciona se você tem braços em todos os lugares, porque se eu chegar numa prefeitura e o prefeito não for corrupto, ele não vai conseguir fazer a fraude na licitação, mas se eu encontro ali um prefeito, se eu encontro um servidor, lógico que vai acontecer. Agora, como a Zezé falou, onde que estão tendo corrupção? Zezé, eu falo para você onde está tendo contrato de lixo, contrato de transporte, contrato de merenda, que são esses contratos os mais conhecidos e que a gente sabe, os mais caros, o que tem mais dinheiro, são contratos milionários e que a gente sabe que eles estão o tempo todo, há anos que a gente cobre política, a gente sabe que são contratos que se ganha muito dinheiro. Tomara que continue a Polícia Federal trabalhando, mas a minha preocupação são os ministros do Supremo soltarem, né?